A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nos concedeu mais um dia, sob as misericórdias, para estarmos aqui, para ouvirmos a voz do Senhor. Amém? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias, Senhor, elas não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, e assim diz a palavra do Senhor. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Onde quer que você esteja, seja ricamente abençoado, guiado pelas mãos de Deus neste dia, sendo conduzido pela luz da palavra de Deus. Amém? Eu tenho uma palavra da parte do Senhor, meus irmãos, para nós ministrarmos juntos. E que oportunidade nós temos, irmãos, de sermos direcionados pela palavra de Deus, pelo Senhor nos agradar de nos dar o reino, do Espírito Santo nos conduzir nesta palavra, nos transferindo a vontade de Jesus Cristo para a nossa vida. Amém? Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos que se encontra em Mateus 20, a partir do versículo 29. É importante, irmãos, ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos a voz de Jesus, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações, porque não é o homem quem fala, mas é o próprio Deus quem ensina, irmãos. Então, por isso, a importância de nós darmos atenção à palavra de Deus. Amém? Vamos meditar juntos? E saindo eles de Jericó, seguia-o grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus parou, chamou-os e disse: Que queres que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Louvado seja Deus! Que palavra gloriosa, irmãos! Aqui há vários pontos os quais o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar. Irmãos, lembrando que quando Jesus veio anunciar o reino de Deus, irmãos, estava sobre ele unção de cura, unção de libertação, mas o propósito de Jesus, irmãos, era salvar, anunciar o reino de Deus. E Jesus, irmão, ele ensinava, Jesus não abria mão de ensinar, Jesus queria ensinar o povo. E Jesus continua no mesmo propósito, Deus não muda. Céus e terra passarão, mas as tuas palavras não hão de passar. Jesus quer ensinar a mim e a você, meus irmãos. A palavra do Senhor Jesus Cristo, uma palavra que se encontra em Lucas, se fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Olha a unção que estava sobre Jesus Cristo. E nós precisamos, irmãos, a querer aprender do Senhor Jesus Cristo. É da vontade dele nos ensinar. Nós vimos aqui, irmãos, que 2 cegos estavam clamando porque ouviram falar de Jesus.
Nós vemos aqui várias ações e reações. Esses dois cegos estavam aqui, irmãos, mas eles clamavam, só que a multidão, Jesus seguia com a grande multidão. Só que a multidão, irmãos, que seguia Jesus, repreendiam esses cegos. Mas os principais interessados eram os cegos e por isso eles não pararam de clamar. A importância, irmãos, nós insistimos nas nossas orações, clamando sempre por Jesus, porque nós estávamos aqui, irmãos, que a multidão, se dependesse da multidão, aqueles cegos não seriam curados, mas por eles insistirem em clamar, Jesus parou. Aleluia. Entende, irmãos? Jesus ouviu e Jesus parou. E Jesus não foi influenciado pela multidão, porque Jesus veio com um propósito, irmão. Jesus não era influenciado pelos seus discípulos, pela multidão, pelos escribas, nem pelos fariseus. Jesus tão somente fazia a vontade daquele que o tinha enviado, a vontade do Pai. E Jesus, em uma outra passagem, perguntaram, e o que nós faremos para fazer a obra, Senhor? Crê naquele que o Pai enviou? Então, houve aqui, irmãos, eles não cessaram de clamar e Jesus parou. E quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Eles falaram, irmão, Senhor, que possam os teus olhos abertos. Aqui outro ponto importante, irmãos, que esses cegos, eles abriram a boca para Jesus e falaram a sua limitação. Mesmo que o Senhor saiba, irmãos, mas é importante que nós venhamos reconhecer onde está a nossa limitação para falar para o Senhor, não a nossa limitação. Mas o que foi que eles falaram? Senhor, queremos que os nossos olhos sejam abertos. Eles não falaram que eles estavam cegos. Entende, irmãos? Eles eram cegos, Jesus sabia que eles eram cegos, mas o Senhor Jesus falou assim, o que queres que eu te faça? Eles não falaram a situação, mas eles falaram o que eles queriam. Lembra da mulher do fluxo de sangue? O pensamento dela, se apenas eu tocar, eu serei curada. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que o meu justo, ele viverá pela fé. Para a gente não se apropriar do nosso próprio entendimento, mas que a gente vá adiante. O que você quer? Porque se nós colocarmos, irmãos, na nossa mente o problema, a limitação, a gente tem que colocar o que você quer. Qual o desejo? É de cura? É de libertação? É de restauração? É de avivamento? É de saúde? Coloque sempre, irmãos, que a gente venha colocar sempre diante de Jesus o propósito certo. Aqueles cegos falaram, queremos que os nossos olhos sejam abertos. E Jesus tocou neles. Jesus, irmãos, quer nos tocar. Pode ter certeza disso, meus irmãos. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos com pensamentos contrários. Isaías nos fala, busquem o Senhor. Isaías 55 nos fala, busquem o Senhor enquanto se pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o homem ímpio abandone os seus caminhos e que o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia. O Senhor nos ensina, irmãos, a nos converter à palavra, a nos desapropriarmos de nós mesmos e viver segundo a vontade dele.
Todos pecaram, todos ficaram destituídos, irmão, nós somos salvos. É pela graça, não é por obras, para que ninguém vos glorie, mas é pela graça. E o Senhor está pedindo aqui para que a gente aproveite essa oportunidade, busque o Senhor enquanto se pode ser encontrado, para nós abandonarmos, irmãos. E o que é que nos fala qual é o caminho certo ou errado? A própria palavra. Por isso que nós precisamos, irmãos, estar sempre nos alimentando dessa palavra. Quando o Senhor Jesus Cristo nos resgata, para nos reconhecermos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, nós começamos a seguir. Aqui esses cegos, depois que eles foram tocados por Jesus e tiveram seus olhos abertos, eles seguiram Jesus. Essa é a proposta de Deus. Eu e você precisamos abrir o coração e colocar diante do Senhor as nossas vontades, nossas petições. Porque quando nós abrimos, irmãos, a porta do nosso coração, Jesus nos toca. E os nossos olhos, eles são abertos para conhecermos o caminho da verdade. E a partir daí, nós começamos a seguir Jesus. De nós mesmos, nós não podemos, irmãos. Por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Vivam em Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Nós somos guiados, depois que nós somos resgatados, e temos os nossos olhos abertos para a luz, nós começamos a seguir Jesus, irmãos. A palavra do Senhor diz, sem mim nada podeis fazer. É o próprio Jesus, irmãos, que nos conduz. É a partir da palavra que a gente conhece a verdade, que a gente conhece o que é mal e o que é bom. É a partir da palavra que vem a conversão. É o Espírito Santo que nos convence. É o próprio Senhor que nos converte, que nos liberta. Mas tanto eu quanto você precisa colocar diante do Senhor. Eu não sei qual é a limitação. O cego aqui, ele sabia qual era a limitação deles. Eles estavam cegos, mas eles também estavam ali no estado de miséria à beira do caminho, mas eles não pediram outra coisa. Eles pediram aquilo que ia levantar eles. Eles pediram aquilo que ia trazer renovo para a vida deles. Então precisamos ter sensibilidade para colocar diante do Senhor aquilo que vai nos levantar, irmãos. Aquilo que vai fazer com que nós possamos seguir Jesus, aquilo que faz com que nos levante, com que os nossos olhos sejam abertos. O Senhor hoje Ele quer nos levantar, nos tocar, abrir os nossos olhos para que possamos segui-lo, irmãos. Amém? Louvado seja Deus por esta oportunidade. Eu não sei qual a sua necessidade, eu não sei qual o seu sonho, não sei qual a sua limitação, mas pode ter certeza, irmãos, que Jesus ele quer nos ajudar, porque essa unção está sobre Jesus. Ele veio para salvar. Eu não sei se a sua dificuldade é na sua situação financeira, no seu lar, no seu trabalho, mas clame para Jesus. Clame para Jesus, o coloque diante do Senhor. Aqui, se dependesse da multidão, irmão, o cego não ia ser curado, não. A nossa dependência é de Jesus, irmãos. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então o Senhor quer nos levantar, tirar da dependência humana para ser totalmente dependente dele. Lembrando que nós sempre, irmãos, estaremos precisando um dos outros. E isso é muito bom, porque os irmãos precisam ser unidos. Precisamos sempre um do outro. Mas o nosso Senhor e Salvador, irmãos, é Jesus. Ele quer te levantar. Ele quer te tocar. Ele quer que você o siga. Ele quer restaurar a tua sorte. Esse sonho que está no teu coração, o Senhor quer despertar. Mas tudo isso tem que ser para a glória do Senhor, meus amados irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Vamos seguir Jesus. Esses cegos aqui seguiram Jesus. Eles foram curados e começaram a seguir Jesus. Então não cesse de clamar, mas clame só a um, irmãos, a Jesus. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muitas vezes nós procuramos opiniões e conselhos alheios, mas muitas vezes, irmãos, a multidão
não está no mesmo propósito que nós, e por isso que nós devemos ter os nossos olhos abertos. Porque Jesus, irmãos, tem um propósito para cada um de nós. Ele quer abrir os nossos olhos para que a gente enxergue e dependa dele. Em nome de Jesus, para seguir esse propósito. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai amado, Deus soberano. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, abra os nossos olhos neste dia, Senhor. Nos toca, Jesus Cristo. Que esses irmãos, Senhor, essas irmãs venham colocar diante de Ti, Pai, as Tuas petições, os Teus anseios, as Suas limitações, Senhor. Seja de cura, meu Deus, de libertação, de transformação, Pai querido. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, toca nas nossas mentes, Senhor, nos nossos corações, Pai querido. Em nome de Jesus, nos ajude a nos converter, Senhor, à Tua palavra. A buscar o Senhor, meu Deus, enquanto pode ser encontrado. Que essas pessoas, meu Deus, sejam tocadas neste dia por Ti, Senhor. Que nós sejamos hoje, Jesus, tocados por Ti, Senhor, libertos, sarados, Senhor. Nos levanta, Pai, nos dê força para Te seguir em nome de Jesus. E temos um caminho de vitória em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, que você seja ricamente abençoado neste dia, em nome de Jesus, para a glória de Deus.